Boa noite. Obrigado por terem vindo ao Salão do Livro Político. Eu sou o Antônio Martins. Alô? Alô? Obrigado por terem vindo ao salão. Eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras, e vou fazer a breve condução aqui dos trabalhos. Boaventura, é ocioso praticamente falar sobre ele para vocês, e eu não quero tirar muito do nosso tempo breve. Eu queria só fazer algumas referências que não são propriamente acadêmicas, mas que são importantes, talvez para muitos de vocês conhecerem um outro aspecto do trabalho do Boaventura. 3 breves notas. O Boaventura é talvez o intelectual que teve e tem presença mais ativa num processo de formulação teórica e política difícil e inconcluso ainda, que é o processo do Fórum Social Mundial. Muitos de vocês são mais jovens do que ele, talvez não conheçam, mas o Fórum é um processo iniciado em Porto Alegre em 2001, se prolonga até hoje, teve enorme repercussão na primeira década do século, um processo de organizações da sociedade civil, movimentos sociais, organizações sociais, coletivos, de construir alternativas à globalização a partir da sociedade civil. Isso, evidentemente, coloca problemas políticos complicados, e junto com as organizações que promovem o fórum, alguns intelectuais, e em especial o Boaventura, tiveram e têm um papel muito ativo na tentativa de resolver esses problemas de tentar tirar alguns pontos em comum, tirar alguma unidade da diversidade, mantendo a multiplicidade do fórum. Esse é um aspecto. O Boaventura também, segunda nota, está profundamente implicado em quase todos os processos que nós tivemos nesse último período, desde o começo desse século, de mudanças na América Latina. Boaventura participou de vários desses processos: Brasil, Uruguai, Chile, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, a partir da sociedade civil. Conhece em profundidade os avanços, os limites, as contradições, os desafios desse processo. E uma última nota: o Boaventura tem se dedicado, nesse último ano, a um exercício político e intelectual de grande interesse. O estudo, 100 anos depois da Revolução Russa de 1917, da permanência, do significado e dos desafios que ela coloca para hoje. Escreveu vários ensaios sobre isso e parece que vai escrever mais outros. Eu fico por aqui. O professor Luiz Antônio Dias, da História, da pós-graduação daqui da História da PUC, vai fazer os comentários depois da fala do Boaventura, e eu gostaria de lembrar que vários dos livros do Boaventura foram lançados pela Boitempo, que participa do salão, inclusive esse aqui, que é um recém-lançamento, A Difícil Democracia, Reinventar as Esquerdas. Eu fico por aqui com a palavra do Boaventura. Obrigado, António. Boa noite a todas e a todas. É um prazer voltar a este lugar, que estive várias vezes, noutros contextos, e para podermos conversar um pouco e discutir um pouco este tema da democracia em tempos incertos. E o tema que eu vos proponho e que gostaria muito de discutir convosco tem a ver com o facto de vivermos num tempo de possibilidades desfiguradas. Um tempo que, ainda muito recentemente, nós vimos alternativas que pareciam sustentáveis, consolidadas, ou em processo de consolidação, e que de repente se desfiguram, às vezes de repente mesmo, muito rapidamente. Como se o pensamento único, neoliberal, do capitalismo financeiro internacional, tivesse uma artimanha de nos iludir de que há alternativas, para depois nos desiludir e mostrar que, afinal, não há alternativas. Não é? Isto é um processo muito mais amplo do que aquilo que a gente pode imaginar. Na democracia, obviamente, esta possibilidade desfigurada está exatamente no cerne da democracia hoje.
A democracia é aquilo por que muitos de nós, eu, me identifico muito, pelo qual luto, desde sempre. Ainda vivi parte da minha vida adulta numa ditadura civil em Portugal, até 1974, e, portanto, sei bem o que é a democracia e como é que ela se deve zelar e preservar. Mas é uma democracia que nós identificamos muito com a soberania popular, com a possibilidade dos cidadãos intervirem ativamente na política e, portanto, de haver, de alguma maneira, uma relação mais ou menos unívoca, não muito distante, entre representantes e representados. A verdade é que não é isso que sucede hoje. A democracia, neste momento, é também uma arma do imperialismo. Destroem-se países para impor democracia. Talvez muitos de vós não saibais, mas quando invadiram o Iraque, ia também a Comissão Eleitoral, que ia preparar as eleições do Iraque a seguir à invasão. Já lá vai quase 2 milhões de pessoas mortas nesta guerra. Mas a ideia era, pelo menos a justificação era essa. Também se destruiu a Líbia pela mesma razão. E a Síria. E o Afeganistão. E provavelmente a próxima vítima será o Irão. Portanto, a democracia é hoje uma arma do imperialismo. E nós encontramos muitas organizações financeiras. No Brasil foi, aliás, recentemente um laboratório de experiências de organizações financiadas pelos Estados Unidos, que se dizem exatamente de promoção da democracia, mas é um certo tipo de democracia com a qual a gente não se identifica. Portanto, há aqui uma possibilidade desfigurada. E é a luta por essa possibilidade em que estamos. Pela democracia sim, mas não por esta democracia. Tem que ser uma democracia que não represente os interesses imperialistas e que justifique uma intervenção, porque se a democracia é a soberania popular, como é que ela pode legitimamente ser imposta a partir de fora, contra a vontade da população? Não pode ser. Portanto, eu penso que esta é uma das primeiras ideias que gostaria de pôr à vossa reflexão. Uma segunda é esta, que realmente a gente olha para as sociedades e o que a gente vê hoje são cada vez mais jovens, homens e mulheres, mas sobretudo agora refiro especificamente aos jovens afrodescendentes, que primam pela ausência neste auditório, como estamos a ver, que são vítimas de brutalidade policial em todos os países, aqui no Brasil. As estatísticas que ontem saíram na Folha de São Paulo acerca dos assassinatos de jovens são absolutamente impressionantes. E grande medida desses jovens, a grande parte desses jovens são negros. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Como sabem, eu trabalho há mais de 30 anos, 4 ou 5 meses por ano nos Estados Unidos, e nós temos agora muitos também estudantes negros africanos, de Angola, de Moçambique. O que nós aconselhamos aos nossos estudantes angolanos e moçambiques é que não saiam à noite para a rua. Porque durante o dia eles estão na universidade e estão, obviamente, com todos os direitos de um estudante estrangeiro, que, aliás, paga as inscrições altamente. Mas se forem para a rua, a polícia não vai pensar ou vai perguntar se são moçambicanos, ou angolanos, ou brasileiros, ou o que seja. É a cor. São suspeitos, são vítimas de brutalidade. Portanto, nós vivemos um tempo de corpos racializados. E, no entanto, pensamos que o colonialismo desapareceu. O colonialismo não desapareceu. Nós vivemos em sociedades coloniais. Eu, no meu trabalho, durante muito tempo, ainda aceitei o conceito de colonialidade que os meus colegas do pensamento descolonial aplicam. Eu acho que é um conceito fraco. Não há colonialidade, há colonialismo. Porque o colonialismo pode ter muitas formas. Não tem que ser apenas ocupação territorial por uma potência externa. O capitalismo de hoje tem alguma coisa a ver com o capitalismo do século XVI ou do século XVII? Não tem nada a ver. No entanto, a gente continua a falar de capitalismo. Por que é que não fazemos o mesmo de colonialismo? O colonialismo tem dentes para lutar. Uma luta anticolonial. Uma luta anticolonialidade parece pasta de dentes. Não tem dentes, realmente.
Mas também temos corpos sexualizados, racializados e sexualizados. No meu país, em média por ano, são assassinadas 40 mulheres pelos seus companheiros. Assassinadas em casa, em princípio, pelos seus companheiros. É exatamente a mesma média que existe em Espanha. Se controlarmos com a população, que é muito maior na Espanha. Aqui neste país, a mesma coisa. A violência contra as mulheres, apesar de todos os triunfos dos movimentos feministas, a violência continua. Portanto, isto significa o seguinte: vivemos com imaginários de direitos humanos, de democracia, de emancipação, mas com corpos racializados e sexualizados, em sociedades coloniais e patriarcais. E, portanto, uma primeira reflexão é que, se nós olharmos para o tempo que vivemos, se calhar não faz sentido dizer apenas que são sociedades capitalistas, coloniais e patriarcais. O capitalismo nunca atuou isoladamente. Os movimentos que resistem é que se dividiram. Uns foram anticoloniais, outros foram anticapitalistas, outros foram antipatriarcais. A dominação está sempre articulada. Eu costumo dizer que os brasileiros tiveram uma boa demonstração recentemente, porque tinham uma presidente que era mulher, na qual havia ministros e ministras negras, e havia mulheres e homens, num momento em que ela é impedida, ilegalmente, veio um novo governo, nem sequer há mulheres, e obviamente também não há negros. Isto é, reforça-se o capitalismo, reforça-se o colonialismo, reforça-se o patriarcado. E nós não temos instrumentos teóricos, muitas vezes, para analisar isto. Porque a nossa tradição, a minha própria, do marxismo, não nos permitiu ver as contradições nestes termos. Temos que repensar se queremos viver o século XXI com as teorias adequadas às necessidades do século XXI. E não às do século XIX ou do século XX. Uma outra característica que me parece que é preocupante para nós é que nós não temos agora, isto para os cientistas políticos, para os juristas, isto é importante, nós não temos uma Constituição política nos nossos países. Nós temos duas Constituições. É a Constituição Nacional e o constitucionalismo global das multinacionais, dos tratados de livre comércio, da Organização Mundial de Comércio, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, das agências de notação de crédito, das condições da chamada Rules of Engagement das multinacionais para poderem investir num país. É um constitucionalismo global que se sobrepõe ao constitucionalismo nacional e que, por vezes, leva os países a alterarem as suas constituições para poderem se adaptar ao constitucionalismo global. No caso do México, quando assinou o Tratado de Livre Comércio com o Canadá, o que é que teve que fazer? Teve que alterar a Constituição e acabar com os ejidos. Os ejidos era a terra comunal, terra agrícola comunal, camponesa, que vinha da Revolução de 1910. Mas o Tratado de Livre Comércio não permitia terra comunal, a terra tinha que ser privada para ser comprada e para ser vendida. Alterou-se a Constituição. Os espanhóis, ainda recentemente, tiveram que alterar a Constituição para que pudessem constitucionalizar que o déficit orçamental nunca seria superior a 3%. Portanto, há um constitucionalismo global que se sobrepõe ao constitucionalismo nacional. Portanto, nós encontramos as possibilidades desfiguradas vão-se afirmando de várias formas. Uma outra são as formas de poder extremo que nós temos hoje. Eu tenho vindo a trabalhar muito, o António já também referiu um pouco, é que como em contexto supostamente democrático, nós estamos a aceitar formas de poder extremo. Isto é, formas em que a desigualdade de poder entre quem tem poder e quem não tem poder é tão grande que quem tem poder não tem medo de quem não tem poder. Deixou de ter medo. A metáfora, obviamente, são os drones militares, que matam no Afeganistão ou no Iémen a partir do Nebraska. Quem está a matar não pode nunca ser atingido por quem está a ser morto, nem pelos seus defensores. Portanto, é uma desigualdade, um desequilíbrio total em poder que parece imune e impune. Se fossem apenas drones militares, era mau, não? Mas nós temos drones financeiros. O capital financeiro pode, de um dia para o outro, arruinar um país através de especulação financeira. Foi o que aconteceu na Grécia. De um dia para o outro. Pode acontecer em qualquer país, aconteceu no México também.
Aconteceu em 1997, com o Jorge Soros, com a Libra, com a especulação contra a Libra. São drones financeiros. E depois há os drones mediáticos. Na medida em que os mídias estão oligopolizados, obviamente que se cria um poder imune, uma desigualdade enorme devido à informação e à desinformação que é criada. E, portanto, as sociedades pretensamente bem informadas estão a ser totalmente desinformadas. A imagem que eu costumo usar é que, como todos sabem, quando há uma inundação, e há muitas agora no Nordeste do Brasil e também no Sul, de onde eu venho, Porto Alegre, o que falta mais durante uma inundação é água potável, apesar de haver muita água. Pois bem, nós temos muita informação, mas falta muita informação potável. Nós não temos informação potável neste momento nas nossas sociedades. Isto também é uma forma desfigurada de poder extremo em contexto democrático. Não? Estaremos a transitar de democracias para ditaduras de tipo novo? O curioso é que este poder extremo às vezes é muito próximo, muito informal e muito familiar. Por exemplo, faz-se por Twitter. O Presidente dos Estados Unidos governa por Twitter. De uma maneira mais informal, mais próximo, mais friendly, do que fazer um poder extremo. Não é burocrático, não tem que ir às grandes gestões das decisões dos governos, faz por Twitter. E por Twitter marca-se a agenda política. Esse poder, além de ser extremo e informal, dispensa a institucionalidade. Portanto, ele que defende a institucionalidade atua extra-institucionalmente. As instituições estão no lugar, mas quem tem poder não confia nelas e atua extra-institucionalmente. Para não pensarmos sempre que eu estou contra os governos dos Estados Unidos, dou-vos o exemplo das Filipinas, que é um bom exemplo a dar. O Presidente Duterte não gosta dos criminosos que andam no narcotráfico, no tráfico de drogas. Portanto, para que confiar nos processos judiciais e nas prisões? Matá-los, direto. Já matou mais de 3 ou 4 mil desde que chegou ao poder. São estas as possibilidades desfiguradas. Mas ainda há mais. É os momentos em que os processos democráticos, devido a processos de deslegitimação dos vários órgãos de soberania, acabam por ficar reféns e apoiar-se exclusivamente no único órgão de soberania que não é eleito, o Judiciário. Deslegitima-se o Executivo, deslegitima-se o Legislativo, fica o Judiciário, porque não foi eleito. O Judiciário é um órgão muito importante de soberania, obviamente, mas tem que articular-se com outros. Portanto, a minha pergunta é esta. Nós vivemos hoje em sistema que um colega meu em inglês, Colin Crouch, em 2004, definiu como pós-democracia. Não é uma ditadura, mas é uma pós-democracia. O que é que o Colin queria dizer com isto? É o facto de nós termos eleições, temos debates eleitorais, mas os debates eleitorais são organizados por equipas rivais de técnicos de comunicação e de publicidade. Não de acordo com os problemas políticos do país, mas de acordo com aquilo que deve ser debatido e fazendo uma vigilância total sobre aquilo que não pode ser debatido. Isso é feito segundo as regras da publicidade e da indústria da publicidade e da comunicação e não segundo a lógica dos problemas políticos que são pertinentes para a sociedade. Essa pós-democracia está articulada com outro conceito que entrou no nosso vocabulário, que é outra forma de possibilidade desfigurada, que é a pós-verdade. Segundo o dicionário de Oxford, a pós-verdade foi a palavra do ano de 2016. Foi aquela cujo aumento o aumento do uso foi maior em todo o mundo. A pós-verdade é um sistema através do qual a mentira, ou meia mentira, apela fundamentalmente a um jogo de emoções que retira o processo emocional da verificação dos factos. Porque não atua por convicção, por regras de convicção, mas por regras de persuasão. Como sabem, na retórica, aqueles que conhecem aqueles um pouco disto, na retórica, a persuasão é um jogo fundamentalmente de manipulação das emoções. A convicção é, ao contrário, a ideia de razões, argumentos,
que cria uma convicção profunda. A pós-verdade não atua por convicção, atua por persuasão. E é por isso que também não há eficácia nos desmentidos. Até porque ninguém tem autoridade para desmentir. Não há hoje na nossa sociedade alguém ou um centro suficientemente legítimo que diga isto não é verdade. E, portanto, nós estamos hoje, com a colaboração, aliás, das ciências cognitivas, estamos na possibilidade de fazer o que nós chamamos micromanagement, ou a gestão micro das nossas preferências e das nossas ansiedades. Tal e qual como quando abrem naturalmente a página do Amazon.com ou qualquer compra de eletrónica, os anúncios que vêm não são aqueles que vão para outra pessoa. Os anúncios que surgem nos vossos ecrãs são perfeitamente personalizados de acordo com as vossas compras, com os vossos amigos no Facebook, com as vossas relações que têm, com tudo. É evidente. É um micromanagement e isto permite, obviamente, que as mensagens sejam muito mais personalizadas e, portanto, muito mais eficazes. Sendo assim, nós estamos a assistir, e esta é a última desfiguração de que vos quero falar, a um sistema de produção massiva de falsa consciência. Apesar do avanço das ciências sociais, os nossos resultados não são brilhantes em destruir a falsa consciência. O que é a falsa consciência? É os processos através do qual as vítimas se viram contra as vítimas e não contra os opressores. Hoje na África do Sul, os cidadãos sul-africanos insurgem-se com racismo contra os imigrantes negros da Nigéria, do Moçambique, da Tanzânia, porque pensam que são os imigrantes tão pobres quanto eles que lhe causam os seus problemas. Os operários brancos, empobrecidos, do Midwest, onde eu vivo parte do ano, pensam que os seus inimigos são os operários latinos, empobrecidos, tal e qual como eles. E, portanto, apoiam quem vai contra os imigrantes. A Europa, os europeus empobrecidos, com as políticas de ajustamento estrutural, pensam que os seus problemas vêm dos refugiados e viram-se contra os refugiados. Vítima contra vítima. E, obviamente, o oprimido elege o seu próprio opressor. Tudo em democracia. Como é que chegamos a isto? Temos que recuar 100 anos para entender. Se recuarmos 100 anos, vemos que no princípio do século XX nós tínhamos dois grandes modelos de transformação social. O debate era enorme dentro das forças de esquerda, se quiserem, porque era um debate fratricida, muitas vezes, entre esses dois modelos. De um lado, a revolução, do outro lado, o reformismo. O reformismo era a democracia representativa, liberal, através da qual, gradualmente, por conquistas de direitos, sem rupturas institucionais, as classes populares podiam entender mais direitos e, a pouco, eventualmente, acabariam por atingir o socialismo. Se lermos os textos finais do século XIX, princípio do século XX, é evidente que estes dois modelos, a revolução, que não era necessariamente violenta, a Revolução Russa, no início morreram 5 ou 6 pessoas, ao contrário do que as pessoas pensam. Tal e qual como na Revolução Portuguesa, morreu apenas um em 74 e foi morto pela polícia política. A polícia da PIDE, que existia na ditadura. Mas é uma ruptura institucional, uma revolução. Estes dois modelos eram duas formas diferentes de chegar ao mesmo objetivo. Foi assim que foram pensadas. E as forças progressistas, por assim dizer, dividiram-se ao longo deste tempo, inicialmente na Europa, depois em todo o mundo, por assim dizer. A certa altura, depois com o fracasso da Revolução Alemã, entre 1918 e 1921, e a morte desses dois grandes líderes do movimento operário, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, a Revolução Alemã falha e, a partir daí, parece que há uma distribuição do trabalho de transformação social internacional. A Revolução é boa para o terceiro mundo, para as periferias, e a Europa vai ficar com a democracia e com o reformismo. E aí nasce a social-democracia, digamos assim. Não? Mas são dois modelos. A social-democracia em breve se descaracteriza, já não quer o socialismo, quer apenas conviver com o capitalismo.
Isso acontece logo depois da guerra, quando renuncia ao próprio marxismo, é outra história. A mim o que me interessa hoje falar convosco, porque isso então ficaríamos aqui horas, é que realmente 100 anos depois, nós começámos o século XX com 2 modelos de transformação progressista da sociedade, 100 anos depois não temos nenhum. Nem a revolução está na agenda e a democracia foi sequestrada por antidemocratas. Esta é a nossa situação. Para entendermos isto, ainda é bom que a gente recua meio século. Entendemos que aí pelos anos 60 e 70 havia realmente muito mais agitação do que podemos pensar. Era, por um lado, a luta dos movimentos de libertação em África, que procuravam libertar-se do colonialismo europeu. As colónias portuguesas tiveram que esperar mais anos até 1975 pela sua independência. Mas era um movimento que procurava criar projetos nacionais novos. E em 1955 reúnem-se em Bandung para criar o movimento dos não alinhados. E é muito interessante, porque aí, vejam, havia 2 alternativas. No fundo, nessa altura já era o capitalismo democrático, no melhor dos casos, e o socialismo, nesta altura soviético, já estavam os 2 campos perfeitamente delimitados, e o movimento dos não alinhados, como o nome indica, o que queria era nem se alinhar com um, nem com outro. Nem capitalismo, nem socialismo soviético. Outra coisa. NIR era o socialismo africano, Nkrumah, o socialismo e o humanismo africano, grandes líderes, extraordinários. Tito, na Jugoslávia também. Reuniram-se e fizeram movimentos não alinhados. Havia, portanto, aí uma ideia de que alguma coisa podia mudar. E se vamos avançando, temos, obviamente, aqui no continente muita turbulência, temos, obviamente, as ditaduras, a partir de 64, no caso do Brasil, e em 70, uma junção praticamente única do impulso revolucionário e do impulso democrático. Salvador Allende, 1970-73. É uma tentativa de, pela via democrática, fazer uma alternativa à Revolução Cubana. Desde 1959, Cuba era aqui uma grande referência fundamental e uma grande fratura para todas as esquerdas. E é aí que nós, se quisermos analisar, é muito interessante analisar tudo o que, a partir de 59, ocorre precisamente por causa da Revolução Cubana. Por um lado, as forças progressistas tentando, depois de uma certa hesitação, expandir a experiência da Revolução Cubana, e os Estados Unidos a tentar contê-la de uma rapidez imediata. Reagiram muito mais rapidamente que as forças de esquerda na América Latina, como o Regis Debray mostrou naquele livro que certamente todos, alguns mais velhos talvez conhecerão, a Revolução na América Latina, em que Fidel Castro mandou o Regis Debray, depois da Revolução Cubana, ir por todos os países da América Latina, tentar saber qual era a opinião dos comunistas e dos esquerdistas sobre a Revolução Cubana. E o Regis Debray veio com uma nota muito triste para o Fidel. Dizendo assim, olha, continuam todos muito divididos, ninguém sabe muito bem o que é que vai ser a Revolução Cubana, etc. Agora, a direita já está muito unida. Era a Aliança para o Progresso do Kennedy, que era a ideia de criar desenvolvimento local para poder conter e criar democracias amigas dos Estados Unidos. E a luta foi essa. Nós vendemos a obra de Paulo Freire, 1970, vejam que são livros que mostram o ambiente em que se vive nessa altura, 1970, a Pedagogia do Oprimido, já publicado no exílio. No mesmo ano, Orlando Falsborda, vou estar agora, eu e muitos outros, em Cartagena, para fazermos um grande congresso sobre a investigação e ação participativa, a ciência própria, a luta contra o colonialismo intelectual, de Orlando Falsborda na Colômbia. E o Gustavo Gutierrez, em 1970, também publica a Teologia da Libertação. Tudo no mesmo ano. Portanto, eram momentos de turbulência, de criatividade intelectual. Portanto, nós hoje chegamos a um tempo em que, de alguma maneira, mesmo recuando 50 anos atrás, nós vemos que não estamos numa situação brilhante. E isto é preocupante porque, quando, no final do século XIX, os problemas sociais na Europa eram imensos, a questão social era imensa, fundamentalmente porque o capitalismo, uma revolução industrial,
tinha desestruturado as famílias, a delinquência, a prostituição, a insalubridade, a doença nas cidades, e não havia conhecimento social, não havia ciências sociais. O primeiro congresso de Sociologia em 1894. E é aí que surge o grande incentivo para criar ciências sociais, para resolver a questão social da Europa, e que depois elas, enfim, é outra área em que eu não vou entrar hoje, epistemologicamente, o que é que isso significou de colonialismo epistemológico, e por isso defendo hoje as epistemologias do Sul. Mas a verdade é que se criou muito conhecimento. Hoje temos muito conhecimento, temos milhões de livros, milhões de publicações, milhões de departamentos de ciências sociais. E os resultados não são brilhantes. Os resultados não são brilhantes. O que é que aconteceu? Eu acho que a fatalidade do século XX, em que ainda estamos, neste momento, e este é um momento, um tempo de monstros, como diria o Gramsci, foi termos separado a revolução da democracia. Foi termos pensado que havia dois modelos completamente contraditórios, quando de facto eles eram as duas faces da mesma moeda. Realmente, para a democracia de mais alta intensidade de florescer, era preciso que houvesse a revolução. A própria revolução foi influenciada também pela democracia, de maneira contraditória, por suposto. Mas a ideia é que os separamos. Separámos os impulsos progressistas que estes dois modelos representavam. O que é que eu vos proponho hoje? Voltar a uni-los. Eu proponho que a solução para o século XXI vai ser revolucionar a democracia e democratizar a revolução. É a proposta que vos faço. Não é para rir, é para praticar e vai ser difícil. É muito fácil dizê-lo, mas fazê-lo vai ser difícil. Revolucionar a democracia e democratizar a revolução. Obviamente que isto pressupõe uma revolução epistemológica, que eu não vou sequer entrar aqui, porque senão não saía mesmo daqui. Saía porque me mandavam embora, mas não é isso que eu quero dizer. Eu acho que nós temos, de facto, democratizar a revolução. A revolução teve duas ou três coisas que foram fatais para a revolução. A primeira é que os fins não justificam os meios. A revolução deixou-se iludir muitas vezes que os fins justificavam os meios. E isso foi fatal para a revolução, a meu entender. Democratizar a revolução é precisamente mostrar que os fins não justificam os meios. Por outro lado, a revolução pensou que havia um modelo único de emancipação social e de libertação. Às vezes até um partido único, às vezes até um país único. Como era curioso, o António, que publica as minhas colunas, sabe que aquela fidelidade dos comunistas, por quais eu, aliás, tenho muito respeito, aquele comunista é uma anedota, obviamente, mas não é verdade, mas que mostra o seguidismo que havia em relação, nos anos 50, em relação ao modelo soviético. Era aquele comunista argentino que, mesmo estando sol em Buenos Aires, ia para a rua com o chapéu de chuva porque estava a chover em Moscou. Era a fidelidade partidária no seu máximo. Isto pode parecer ridículo, mas ao mesmo tempo é notável como um princípio de lealdade a uma ideia. Uma ideia de que algum país estava a trazer a solução ao mundo. Ninguém hoje tem a capacidade de uma lealdade deste tipo. Quem é que nos tirou esta capacidade de nos apaixonarmos por uma ideia? Talvez seja melhor não nos apaixonarmos por uma ideia, mas talvez por várias, porque eu penso que qualquer ideia leva a um totalitarismo. Portanto, a segunda ideia foi que essa ideia da emancipação, não há uma forma única de emancipação ou de libertação. Eu já vos disse que, no meu entender, hoje, no meu trabalho, é isso que eu trabalho nas epistemologias do Sul, a dominação é sempre, pelo menos, tem três cabeças a hidra da dominação: capitalismo, colonialismo e patriarcado. Mas se estivermos na Índia, também tem castas. E se estivermos em alguns outros países, também tem religião. Mas as dominantes da nossa sociedade são estas. E, portanto, a luta tem que ser uma luta articulada. A revolução não foi capaz, a revolução criou sectarismo, criou dogmatismo, dividiu os aliados e, por vezes, uniu-se aos adversários.
Eu penso que nós temos hoje que refazer isto. Eu trabalho muito, como alguns saberão, com os povos indígenas deste continente. Se eu lhes falar a eles que a solução da sociedade é o socialismo, eles respondem-me imediatamente, mas isso é mais uma armadilha branca. Obviamente, porque foi sempre assim. A esquerda latino-americana foi tradicionalmente muito racista e muito sexista também. Portanto, tem outra forma. Fosse uma causa, o bom viver, a dignidade, o respeito. São outras formas de afirmar a emancipação social. Portanto, eu penso que a luta de classes, obviamente, existe. Aqueles que pensaram que ela não existia iludiram-se de uma maneira trágica, mas ela articula-se sempre com o preconceito racial, o preconceito sexual. Não sempre. O capitalismo precisa desvalorizar parte dos humanos para poder garantir a rentabilidade. O trabalho doméstico tem que ser, obviamente, não foi, obviamente, o capitalismo que inventou o patriarcado, mas reconfigurou. Também não inventou o colonialismo, mas reconfigurou. Desvalorizar partes do trabalho para poder garantir a acumulação. E para isso degradam ontologicamente. São subhumanos. As mulheres, tradicionalmente, os povos coloniais. O subhumano é aquele ente que nas nossas sociedades tem mais deveres que direitos. Se é que tem alguns direitos. Nós temos aqui, em São Paulo, alguns milhares de trabalhadores bolivianos em trabalho escravo. O capitalismo precisa da subhumanidade de alguns para poder garantir. Portanto, a terceira ideia que eu acho que nós temos que democratizar a revolução é que não se pode democratizar o Estado sem democratizar a sociedade. Nós não podemos ter um Estado não racista numa sociedade racista. Simplesmente. Portanto, tem que haver uma luta muito forte. Mas temos também que revolucionar a democracia. Parece-me um pouco, porque quero que haja debate. Revolucionar a democracia é, obviamente, mais difícil, porque é aquela que nos está mais próxima e é aquela que exige mais trabalho. Em primeiro lugar, democratizar a sociedade significa que a democracia que nós temos hoje é realmente uma pequena ilha que, aliás, com a mudança climática da corrupção e de outros meios, está uma ilha cada vez a diminuir mais, uma ilha democrática num despotismo, num arquipélago de despotismos. Despotismos nas empresas, nas escolas, muitas vezes, na família, na rua. Eu ainda hoje, para entrar na casa de uma, enfim, de pessoas com quem tenho relação, tive que tirar fotografia à entrada, porque não deixava entrar sem tirar uma fotografia de identificação. Algo que eu pensava que era só nas fronteiras dos países, mas aqui é nas fronteiras dos edifícios, também se tiram fotografias. Ou seja, nós estamos no mundo de globalização, é um mundo de muros, de fronteiras. O nosso imaginário contradiz tudo aquilo que a gente está a viver na realidade. Portanto, democratizar a sociedade vai obrigar, a revolucionar a democracia vai tentar mostrar que há muitas dimensões da democracia que não passam pelo sistema político. Eu não posso democratizar a família como democratizo o sistema político, nem uma empresa. Mas tenho que encontrar formas de democratizar. Chamam isso a demodiversidade. Diferentes formas de democracia para diferentes áreas. Que são depois também aqui a ideia de que há um pluralismo que nós devemos defender. Se olharmos para o mundo, a esmagadora maioria das pessoas no seu cotidiano não vive num ambiente de economia capitalista. Vive num ambiente de economia solidária, de economia camponesa, de economia familiar, de economia indígena. E, no entanto, as nossas constituições, as nossas universidades só falam de economia capitalista, de gestão de empresas e coisas assim. Não é onde está a maioria das pessoas a viver. As nossas universidades têm que ser descolonizadas, obviamente. Isso faz parte do trabalho de revolucionar a democracia. Uma terceira ideia é que nós fizemos uma separação. Eu costumo dizer que aprendi bastante aqui no Brasil, e é verdade. Escrevi os primeiros artigos em inglês sobre o orçamento participativo em Porto Alegre. Aprendi muito. Como é que se podia fortalecer a democracia representativa com a democracia participativa. Sabemos hoje que as coisas, enfim, temos feito muitas análises, no meu estudo, aliás, alguns dos colegas meus brasileiros que trabalham comigo
E temos vindo a analisar como é que toda essa energia se perdeu de alguma maneira. Mas uma coisa é certa, é que nós não soubemos articular a democracia representativa e a democracia participativa. Eu penso que para revolucionar a democracia, as duas têm que existir. Em todas as escalas. O nosso problema foi que a democracia representativa é ao nível nacional e não conseguimos resolver o problema da escala. A democracia participativa só ao nível local. Por vezes ao nível estadual, mas já muito fraco, e ao nível da União nada, praticamente. Havia um velho senador, que aliás é do PMDB, não era sequer do PT, Pedro Simão, com quem trabalhei bastante no início, sobre as questões de como é que se poderia fazer orçamento participativo a nível nacional. Eram ideias que se discutiam nos anos 90, 80, 90, que hoje não fazem muito sentido. Portanto, eu acho que nós temos que encontrar formas de articulação. Porquê? Porque a democracia representativa não se sabe defender dos antidemocratas, porque a democracia representativa perdeu a luta contra o capitalismo. Porque ela só conquistou algumas vitórias em relação ao capitalismo, enquanto o capitalismo tinha medo do socialismo soviético que estava do outro lado do muro. Quando caiu o muro, não foi o socialismo que acabou, acabou a social-democracia. O capitalismo hoje não tem medo dos seus inimigos. A arrogância está nisso. Por isso é que os 8 homens mais ricos do mundo têm tanta riqueza quanto a metade mais pobre da humanidade. E não acontece nada. Não acontece nada. São 8 homens. Se nós num ônibus de 2 andares de Londres pusermos os mais ricos do mundo, vai lá a riqueza toda do mundo, 3/4 da riqueza vai no ônibus. Portanto, nós temos que revolucionar a democracia, vai levar-nos a um ponto que é mais problemático ainda, que é este. É que os agentes da democracia representativa têm que ser eles também organizados segundo lógica da democracia participativa. Os partidos que existem têm os dias contados, em meu entender. Foram uma energia do século XX, não entram no século XXI com energia. Precisamos de partidos que tenham dentro de si a democracia participativa. O Podemos, na Espanha, com quem trabalho intimamente, foi uma primeira tentativa muito defeituosa de caminhar nessa direção, mas está ainda aí no caminho, em que são os cidadãos, simpatizantes e militantes, que decidem qual é a agenda do partido e quem são os candidatos. Não são hierarquias partidárias, não são os burocratas partidários. Ou seja, um partido só funciona se for um partido de movimento. E, portanto, se tiver a democracia participativa dentro de si. Mas, mesmo assim, não me parece que o partido de movimento vai ter a prioridade da representação dos interesses. Vai ter que haver movimentos sociais a poder agir politicamente numa reforma política. E, mais do que isso, os próprios movimentos sociais têm uma tendência, por vezes, a rigidificar-se. E nós, no Fórum Social Mundial, temos um pouco a experiência trágica disso. Os movimentos que saem na rua facilmente saem da rua. E vão para as instituições e perdem o impulso da rua. A democracia nas próximas décadas tem que se defender na rua, ou então não se defende. Pacificamente. O que vai ser uma luta enorme, porque vão estar infiltrados por provocadores que vão criar violência. Porque o objetivo é esse mesmo, para suscitar a violência policial e a repressão. Nas próximas décadas vamos ter muita criminalização do protesto. Como vê, as sociedades defendem dessa forma, pela sua hierarquia que criam, para criar esta concentração da riqueza e poder mantê-la. Há 2 criminalizações que são absolutamente simétricas. A criminalização do protesto social e a criminalização dos imigrantes. As 2 pertencem-se, não existem uma sem a outra. Sociologicamente e politicamente. Portanto, eu penso que nós vamos ter o que eu chamo de presenças coletivas na rua como forma de pressionar as instituições, porque as ruas são os únicos espaços públicos que dificilmente pode ser controlado pelo capital financeiro. Colonizado pelo capital financeiro. Portanto, é uma luta em que nós vamos ter, obviamente, uma democracia quiçá mais turbulenta, mais diversa,
A Constituição da Bolívia diz que há 3 formas de democracia: representativa, participativa e comunitária. A comunitária não tem que ser indígena, pode ser nos nossos bairros. Mas ela tem que ser igualmente respeitada. Eu também não tenho nada contra a propriedade privada. Mas há propriedade associativa, propriedade corporativa, propriedade comunitária, toda ela deve ser igualmente protegida. É esse pluralismo que tem que existir numa sociedade democrática. E esse pluralismo tem que ser, inclusivamente, pluralismo jurídico, inclusivamente. Os Estados têm que perder o caráter monocultural. O próprio direito tem que permitir. Nós não defendemos os territórios indígenas, os territórios camponeses, os territórios quilombolas, se não reconhecemos as estruturas jurídicas destes povos. Como sabem, é um dos meus temas, o pluralismo jurídico, e tenho estado muito nas lutas com eles, quer com os quilombolas, quer com os povos indígenas. E neste momento, agora ainda em Porto Alegre, estive com uma deputação, um grupo de populações do candomblé afro-brasileiras, de matriz africana, que me vieram pedir para poder ajudá-los numa audiência pública, que certamente vão realizar no STF, precisamente porque neste momento o movimento evangélico e outros estão a pôr em causa os seus rituais e as suas culturas. Não é? Rituais que envolvem animais, como sabem muito bem, tudo isso. Já o fiz com os povos indígenas, quando foi da Raposa Serra do Sol, e certamente colaborarei com eles na audiência. Mas isso é pluralismo jurídico. Isso obriga a uma reforma do judiciário, mas para fazermos uma reforma do judiciário, temos que reformar as faculdades de direito de fio a pavio. Elas têm que ser descolonizadas e isso vai ser muito difícil. Se me dão 5 minutos mais, eu digo que isto parece uma utopia, não é uma utopia, de maneira nenhuma. Mas temos necessidade de pensar em sistemas de transição. E um dos sistemas de transição, e vai agora parecer que eu exagero, mas todos sabem as críticas que eu tenho feito ao meu país, a Portugal, a nossos governos conservadores, mas neste momento existe em Portugal uma inovação que está a suscitar a curiosidade de toda a Europa e de todo o mundo. É que temos finalmente um governo de esquerda em que as esquerdas resolveram unir-se para derrotar a direita. É um governo do Partido Socialista, com a colaboração do Bloco de Esquerda, que eu estou mais próximo, e dos comunistas. Os portugueses, desde 1974, votam à esquerda na sua maioria e são sempre governados pela direita, porque a direita está unida e a esquerda está perdida. Depois de 4 anos de um governo reacionário, as esquerdas chegaram a uma conclusão que, veja, é o século XX a pesar sobre nós, o sectarismo a pesar sobre nós. Os comunistas, por exemplo, sempre entenderam que o Partido Socialista não era sequer de esquerda, era de direita. Como é que a gente se pode aliar com o Partido Socialista se ele é de direita? A verdade é que consultaram as bases, depois dos conservadores em Portugal, estarem 4 anos, e as bases, e o problema é este: se nós viabilizarmos o governo do Partido Socialista, nós tiramos o poder à direita. Mas para isso temos que nos unir de alguma maneira com eles. Se nós não nos unirmos, a direita vai continuar a governar. As bases não tiveram dúvidas nenhumas em que era preciso tirar a direita do poder. E por isso nós hoje temos um governo que até tem um nome negativo, foi a direita que pôs o nome desta solução, chama-se Geringonça, e nós agora estamos muito orgulhosos da Geringonça. Os alemães já têm o nome, chama-se Krakwagen, e os ingleses Craptation, porque é uma coisa que não funciona, mas que está a funcionar e que toda a gente está curiosa a olhar para aquilo, e que agora toda a gente diz que pelo menos vai durar 4 anos. O que é que tem esta característica? O que é que tem esta solução? Primeiro, eu quero vos dizer muito claramente, não é? Porque já fui vítima tantas vezes, estando desse lado, que não quero de maneira nenhuma cair nisso. As soluções de um país não se transplantam para outros. Não é? Calma. Isto é a solução agora aqui. Eu já vos vou dizer aquilo que eu estou a pensar, que no Brasil, que daquilo que eu vejo como sociólogo atento, da vossa realidade. Mas não é a mesma coisa. Não é transplantar, é ver qual é a energia aqui. É um momento em que as forças de esquerda chegam à conclusão que nós temos convergências e divergências. Vamos, por uma vez, maximizar as convergências e minimizar as divergências, para efeitos completamente limitados. O Partido Comunista é contra a NATO, o Partido Socialista é a favor da NATO. O Bloco de Esquerda é contra a NATO, o Partido Socialista é a favor da NATO.
O Partido Comunista é contra o euro. O socialista é contra. Mas não é isso o acordo. O nosso acordo é pontual, muito limitado para aquilo que a gente vai fazer. O que é que a gente vai fazer? Vai fazer exatamente o contrário do que a receita neoliberal nos está a dizer. Que é destruir as leis trabalhistas, privatizar a Previdência, privatizar a saúde, privatizar a educação. Isto soa familiar, não é? É porque a receita é global. A receita é global. O neoliberalismo não é nenhuma inovação. É assim em todos os países. Nós não vamos fazer isso. Vamos, pelo contrário, terminar o sucateamento do sistema público, o empobrecimento dos funcionários públicos e dos salários, aumentar o salário mínimo, vamos parar a precarização do trabalho, vamos inclusivamente tentar dar mais estabilidade no trabalho, vamos manter o sistema público de segurança social, que nós chamamos, é a Previdência. Curiosamente, os resultados são exatamente os opostos que a receita neoliberal nos tinha dito. Quer dizer, se nós não privatizássemos a Previdência, não havia investimento, está a haver investimento. Haveria desemprego, está a diminuir, são 9%. Haveria um déficit orçamental tremendo, está a diminuir, nunca foi tão pequeno. A economia não cresce, é uma das economias que cresce mais no país, na Europa. Ou seja, o neoliberalismo é uma farsa. Só parece rígido enquanto não houver uma alternativa. Quando houver uma alternativa, ela adapta-se. Já há investimento direto em Portugal, apesar de não ter havido nada daquilo que se dizia. Portanto, não vou dizer, por exemplo, havia muitas outras, obviamente, que se dizia, proibir despejos, por exemplo, em hipotecas, no crédito mal parado, se a casa é a casa da família, não se pode pôr a pessoa na rua, como eu vi muitas nos Estados Unidos. Isso ficou proibido no acordo. É uma incidência parlamentar. Portanto, é limitado, não? Mas tem outra coisa. É que há muita coisa que os governos podem fazer e que não tem incidência orçamental. E as lideranças políticas estão tão estupidificadas pelo neoliberalismo que só veem orçamentos e finanças e nada mais. Veem mercados, mas não veem cidadãos. O governo português o que é que fez? Primeiro, o primeiro-ministro é o primeiro-ministro de cor mais escura de toda a Europa. Como sabem, é do Engenhoesa. A ministra da Justiça é uma jovem angolana, negra, que veio para Portugal aos 17 anos e foi uma grande líder, promotora pública do Ministério Público em Lisboa, uma grande amiga minha, Fanny Dunan, agora ministra da Justiça. 2 secretários de Estado, uma é uma mulher cega, invisual, outro é neto de ciganos e filho de ciganos. Ou seja, dar simbolicamente a ideia de que o país é uma inclusão de gente diferente. Ao contrário do governo conservador, que punha jovens contra velhos, porque os pensionistas eram peso sobre os jovens têm que emigrar porque não há trabalho, contra os imigrantes. Portanto, há formas de inclusão que não passam pelo orçamento. É uma solução transitória. Eu vou ao ponto, inclusivamente, se depois no debate alguém quiser, tenho aqui o acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista para verdes como é que se faz. No concreto, não é que estas coisas se fazem, as coisas são muito limitadas, isso, se diz exatamente isso, respeitam-se as diferenças, isto é só para este efeito, estão aqui ditas exatamente as medidas e estão a ser cumpridas, maximizando as convergências e pondo entre parênteses as divergências por agora, porque o momento é este. Portanto, eu acho que é possível, efetivamente, numa transição pequena, nada triunfalista, não sabemos se é sequer sustentável, mas tentar fazer uma mudança. E vemos que a farsa neoliberal aí para, nesse momento. Isto é utópico? Não, não é utópico. Nós estamos simplesmente a reagir contra a realidade que nos está a ser roubada. Nós não queremos que nos roubem a realidade. A realidade é muito mais rica do que aquilo que nos é dito. E é por isso que o ser humano, talvez a sua especificidade em relação aos animais, aos outros animais, é que o ser humano vive na história e fora da história. A gente tem que viver também fora da história para poder inventar novas soluções. O que o neoliberalismo quer é que a gente viva na história sem sair da história. Animal Farm. Estão a ver? Quando a gente sai da história pode inovar.
E é esse convite à inovação que eu penso que é o grande gênio para podermos revolucionar a democracia e democratizar a revolução. Muito obrigado. Muito obrigado. Dá para ouvir? Boaventura. Nós gostaríamos de passar muito mais tempo aqui, mas infelizmente temos mais meia hora. Eu vou passar a palavra direto para o Luiz Antônio Dias, vai fazer um breve comentário sobre a fala do Boaventura e depois nós já vamos passar para quem quiser fazer perguntas ou breves colocações. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Serei bem breve para que sobre espaço para as questões e para, no geral, um anticlímax também, né? Quero parabenizar os responsáveis pela organização do evento, por esse debate sobre a democracia, extremamente necessário nesse momento. Gostaria de dar as boas-vindas também ao professor Boaventura, em nome da comunidade puquiana, nessa casa que tem uma forte tradição democrática. De uma forma geral, não tenho muito o que comentar e acho que não tem nem por que avançar sobre as questões que o professor colocou, exceto pontuar algumas coisas, né? A primeira delas, quando se coloca esta questão, ainda que marginalmente pelo professor Boaventura, dos grupos oprimidos, fazer uma breve nota sobre o trabalho que foi publicado o ano passado, o ano retrasado, 2015, aqui no Brasil, que eu acho fantástico, sobretudo um dos capítulos em especial, né, que é o Direito dos Oprimidos, que é o trabalho, que é o doutorado do professor Boaventura, nos anos 70, na favela do Jacarezinho. E esse capítulo 2 em especial, essa é só uma nota, que é um trabalho que eu achei muito interessante, inclusive utilizado na minha disciplina da pós-graduação, e um alerta aos alunos, a eles, a nós e a todos que pesquisamos grupos marginalizados, que é um capítulo escrito em espelho, né? Tem um lado A que é ótimo, onde ele descreve o fenômeno, e um lado B que é fantástico, onde ele apresenta suas próprias experiências nesta comunidade. E eu acho que isso é muito importante quando se pensa, e aí entrando nesta questão de se democratizar a democracia, nesse sentido de poder, sobretudo os intelectuais, que muitas vezes se arrogam com toda a sabedoria para falar em nome do outro, poder se aproximar desse outro e, sobretudo, ouvir o que eles têm a dizer. Não apenas escutar, é ouvir, entender e, em muitos momentos, apreender, né? Quando se pensa nesse próprio processo em marcha hoje, que, na realidade, ele não é apenas atual, ele tem um histórico, para aqueles que são um pouco mais velhos, nós vivemos algo muito parecido nos anos 90, quando o professor coloca que é um processo que coloca as vítimas contra as vítimas. Na década de 90, isso foi muito claro, quando se atacava os direitos ou privilégios dos trabalhadores, depende muito de que lado estamos, e aí dizemos muitas vezes privilégios de determinados grupos, como o elemento responsável pelo desemprego na década de 90. Então, era necessário, naquele momento, reformar as relações de trabalho, era necessária uma reforma trabalhista para equacionar, né, e reduzirmos os privilégios de alguns, poucos, para que a maioria pudesse ter um emprego, pudesse sair da informalidade. Naquele momento, o grande problema era a informalidade, evidentemente que o desemprego gerava essa informalidade. E ali temos claramente e que também não é uma novidade, porque eu sou historiador, e como historiador nós encontramos referências históricas ao longo desta nossa breve história de Brasil, mas do mundo também, desta situação de desclassificados, de pobres contra pobres, de vítimas contra vítimas, e num processo de construção midiático, de Estado, enfim. Mas naquele momento se colocava que a causa do desemprego, da informalidade, eram os privilégios de alguns poucos trabalhadores, aqueles que tinham carteira assinada. Felizmente, esse é um projeto que não vingou naquele momento, né? E é interessante porque as bases, as massas, dão um recado muito claro, sobretudo a partir de 2002, numa recusa a esse projeto neoliberal,
que agora vota com intensidade, ainda que não referendado pelas urnas. E aí é interessante esse processo, né, de construção, que imagino que venha sendo aí construído desde 2014, quando esse projeto já se percebe que ele não seria vitorioso, e desde então não temos um governo. Nós temos uma situação de um boicote, de sabotagens, enfim, até chegarmos nessa situação e, novamente, nós temos vítimas contra vítimas. A reforma trabalhista é a panaceia para resolver o problema do desemprego. Aparentemente, os países que fizeram isso na Europa não o resolveram, né? Em alguns casos pontuais, o desemprego recua, mas quase sempre com empregos com uma menor qualidade. Então, não creio que vai resolver o nosso problema, essa reforma trabalhista, muito pelo contrário, né? Talvez resolva o problema daqueles que cabem no ônibus, né? Aqui no Brasil, esse grupo pequeno que tem o interesse nesta reforma. E com relação à reforma da Previdência, a coisa é mais absurda ainda. Nós temos uma quantidade relativamente grande de pessoas, jovens, em grande parte, que olham para esse discurso e pensam, de fato, temos que reformar a Previdência, porque temos um grupo pequeno de privilegiados que podem se aposentar aos 50, 55 ou 60 anos, o que é o mais comum, se forem funcionários públicos com altos salários, né? E quando chegar a nossa vez, a Previdência estará completamente falida, porque se já existe um rombo hoje, daqui 30 anos, quando eu entrar, ou 40, isso estará falido. Mais uma vez se coloca vítimas contra vítimas. Neste momento atual, do recuo desse governo, ou desse desgoverno, uma das propostas é que se suspenda momentaneamente, se faça uma mini reforma da Previdência, se suspenda a reforma no setor privado e se avance no setor público. E o discurso vai nesse sentido. É o setor público que gera o déficit ou que contribui para a ampliação do déficit. E quando nós pegamos os dados estatísticos, nós verificamos que a maior parte dos funcionários públicos, eles não têm uma renda tão elevada assim, uma vez aposentados. E um outro detalhe que às vezes passa desapercebido, propositalmente, é o fato de que eles contribuem proporcionalmente a essa aposentadoria. Na Previdência privada, nós temos um teto. Na pública, eles contribuem com 10%, 12% daquilo que eles vão receber, né? Então, mais uma vez, você coloca pobres contra pobres, trabalhadores contra trabalhadores. E acaba, em certa medida, maquiando alguns dados. O professor coloca alguns dados. Acabou de sair o mapa da violência e que mostra que a situação consegue piorar, apesar de já termos uma situação assustadora, né? O último mapa da violência dava índices assustadores de 27 mortes por 1.000 para o grupo de negros por armas de fogo. Entre os brancos isso é apenas 10, o que é muito também, né? Mas já mostra essa desigualdade. Então, nós temos uma desigualdade que você não precisa pegar São Paulo com outra cidade, uma cidade menor. É aqui dentro de São Paulo, a expectativa de vida em cidade de Tiradentes é 53 anos. Essas pessoas não vão se aposentar. A expectativa de vida no Jardim Ângela são 54 anos. Bom, eu vou encerrando a minha fala e voltando à questão inicial, né, desse trabalho, Direitos dos Oprimidos, da importância de ouvirmos as pessoas. Às vezes nós temos algumas ideias de como salvá-los, mas não os procuramos, né, com essa ideia do intelectual orgânico, enfim, de uma vanguarda. E é importante estarmos para entendermos as condições reais de vida. Nós estamos organizando uma semana de história, como todos os anos, e me foi incumbido, eu faço parte de um coletivo, de trazer as pessoas da periferia. E há 2 meses, mais ou menos, eu fui no CEL, num lugar chamado Vila do Sol, extremo sul de São Paulo, e conversando com jovens, numa roda de conversa, inclusive apresentando na periferia a importância de você romper algumas barreiras e de chutar a porta e invadir as áreas, como o professor bem coloca. Nós não temos uma diversidade muito grande aqui na PUC, da importância de ocupar esses espaços também, mesmo porque existem bolsas, e digo que existem, mas eu fui com essa ideia, e depois que eu cheguei lá, eu tive que perguntar, quanto tempo vocês demoram para chegar no centro de São Paulo? 2 horas e meia, 3 horas.
Não importa, não adianta a PUC dar uma bolsa para ele não tem condições de estudar aqui, porque ele precisa trabalhar, né? Bom, temos alguns avanços pontuais nesta questão racial, mas avanços que, num curto período, vêm sendo retirados. E aí eu quero encerrar falando desse livro atual, que em alguns momentos dá uma certa angústia, né? Tem uma parte que o professor apresenta os avanços que nós tivemos. Eu vivi parte desses avanços, né? Muito mais do que a fase, digamos que mais conturbada e difícil da nossa história. Vivi a parte econômica dos anos 90, né? Já como adolescente, mas nós temos avanços significativos com a Constituição de 88, com todo o processo de redemocratização, a despeito de não ser aquilo que se esperava, alguns avanços do ponto de vista social, da desigualdade, de uma redução da desigualdade. Poderíamos apresentar aqui uma série de dados estatísticos e mostrar também os limites disso tudo, mas parece que avançamos tão pouco e já temos um retrocesso tão grande. E quando eu, lendo o epílogo, né, eu fico imaginando 2050 já está hoje, desses retrocessos e dessa dificuldade que temos em discutir com as pessoas e mostrar para as pessoas que esse discurso é um discurso machista, que esse é um discurso homofóbico, que esse é um discurso fascista. E as pessoas dizem, não, isso é a minha opinião. Isso não pode ser discutido em sala de aula, né? Então nós temos, para além de um debate teórico, nós temos questões muito concretas. As mulheres continuam morrendo, os dados do mapa da violência que foi divulgado essa semana mostram, continua, apesar de uma pequena queda, as mulheres negras continuam sendo mortas aos milhares todos os dias, os jovens negros e assim por diante. Então esse é um debate necessário, um debate atual. Mas mesmo com o pequeno avanço que nós tivemos nos últimos anos, é importante refletir, como o professor coloca, esse avanço desse fascismo social, né? E do quanto isso tem... eu nem acho que isso é algo que esteja crescendo. Eu acho que isso estava dentro do armário e, de repente, se abriu e as bruxas todas saíram. E tudo aquilo que tínhamos vergonha de falar, agora parece que pode. A volta dos militares, até 2014, era difícil alguém sair nas ruas pedindo isso, né? E, de repente, se abre e eu não sei como que vamos fechar isso. Gostaria de saber, né, se, de repente, alguma sugestão, alguma coisa mágica, mas não é o caso. Nós temos aí, eu acho que empreender uma luta, novas formas, né, li com cuidado as cartas à esquerda, né, e pensar muito essa questão da necessidade, em alguns momentos, de uma unidade, mesmo em que essa unidade se dê em bases mínimas para evitar o avanço da direita. Porque a direita, historicamente, nós sempre dizemos que ela é desorganizada, que ela é mal organizada no sentido intelectual, acadêmico, assim por diante, mas ela tem mostrado, historicamente, uma coesão para defender os seus privilégios. Tá? Muito obrigado e vamos agora abrir para as questões. Obrigado, Luiz Antônio. Antes de passar para as perguntas, que terão que ser muito breves, só lembrar que o Boaventura, além de ter livros publicados pela Boitempo, eu esqueci de dizer, tem também pela Cortez. Tanto uma coleção quanto outra estão à venda aqui na feirinha. Nós temos exatamente 20 minutos. Eu sugeriria que a gente fizesse 5 questões e de 2 minutos cada uma, e o Boaventura tivesse 10 minutos para fazer as suas falas. Pode ser assim? Infelizmente, temos que fazer um debate relâmpago. Duas pessoas. Vocês se identificam, tá? Luiz Carlos Merege. Eu tenho duas perguntas, Boaventura. A primeira eu acho que o que você acha dessa predominância da direita, desse avanço da direita no mundo todo? Isso não é para nós algo que nos mostra claramente o caráter dessa falsa democracia e também nos dá consciência do que essa direita é capaz, coisa que estava disfarçada até agora, e que isso, portanto, pode despertar as pessoas? Outra questão
o extraconstitucionalismo da lawfare é um exemplo de como se pode dominar um país. E terceiro, Portugal está olhando para o exemplo do Brasil, desse golpe que nós tivemos, que a direita se organizou, e essa união da esquerda em Portugal está se fortalecendo para um caso como esse. Boa noite, meu nome é Bruno. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Boaventura, e que talvez a pergunta seja simples, mas a resposta não seja. Eu queria saber como que nós, com esse discurso que o senhor disse aqui de democratizar a revolução e revolucionar a democracia, como nós, esquerda da mundial, mas mais aqui na América do Sul, a gente tem que se portar em relação ao que acontece hoje na Venezuela. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Flávia. Professor, duas questões. A primeira eu não tenho, assim, não sei se ilusão ou expectativas, acho que é a melhor palavra, em relação à democracia que a gente tem nos marcos, que eu não acho um detalhe, eu acho que é a coisa principal, que é o problema da propriedade privada. É uma democracia, é um sistema representativo que se ergue para legitimar, para sustentar a propriedade privada. E isso é para as mulheres, na medida que a dominação das mulheres ela se justifica também pela questão da propriedade, o tipo de democracia, né, o tipo de representação, de legitimidade que se busca, ela tem um limite, que é o limite da garantia da propriedade. Então, não sei se eu falo assim como uma retórica, mas não é um detalhe o problema da propriedade. Então, como que a gente supera essa questão, né? Porque aí é um elemento fundamental para pensar um outro tipo de democracia. E eu talvez seja um pouco otimista com o século XXI, porque eu não sei se a gente não tem alternativas. Eu acho que foi numa entrevista mesmo do senhor que eu li essa semana, que o senhor fala que não é uma crise internacional, mundial, mas é uma crise internacional porque a China não está nela. E a China, me parece que, nessa discussão assim, sem um modelo rígido, né, mas tem buscado alternativas soberanas. Tem buscado uma alternativa onde o Estado, como o senhor mesmo colocou aí nesse programa que está em vigência hoje em Portugal, que é a contramão do que é o receituário neoliberal, a China, de alguma maneira, tem implementado isso, inclusive no próprio mercado, né? Com mecanismos de controle do Estado no próprio mercado. Então, eu acho que isso é um elemento que a gente deveria se apropriar mais como um elemento de otimismo em relação ao século XXI, porque, de alguma maneira, a crise do capitalismo coloca uma barreira para eles, né? Colocam também... Esse projeto não está dando certo, né? Não é capaz de trazer felicidade para a humanidade. Então, como que o senhor enxerga a China nesse cenário? Eu tendo a ter uma visão mais otimista em relação ao século XXI. Obrigada. Ana Maria, eu queria aterrissar nos processos participativos, ou seja, a democracia participativa num país que é colônia, né, que tem uma população que foi colonizada e que carrega isso na sua cultura. Como é que a gente... Qual é o processo? Quais são as reflexões sobre o processo? Boa noite, todo mundo. Eu sou Patrick Edjedoni, cineasta do Haiti.
e pesquisador de história também. Minha pergunta vai ter 3 parágrafos. Como o senhor Luiz, gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você sente falando de reformas políticas e sobre as políticas no Brasil, se ainda o Brasil não dá espaço para os nativos, como eles gostam de dizer, os povos indígenas, ainda que está sendo oprimidos pela própria polícia e pelas próprias os donos do Brasil, que é as direitas. E como você pensa exatamente ter um Brasil com inclusão se exatamente não dá valor para o povo dessa terra, porque um bom brasileiro é um índio. E essa é uma pergunta. Segundo, qual é sua proposta sobre as cotas raciais, falando de raciais no Brasil? O que significa para você cotas raciais como negro, que foi cotejado, que foi oprimido há muito tempo atrás, desde da África com o povo de europeus, para trazer para cá e cortar a mão, matar e estupro. Tudo isso incluso o haitiano, é a mesma coisa que está passando no Haiti, com os tropas brasileiros no Haiti. Em caso, eu registrei 36 mil tropas desde 2004, chegando as tropas brasileiras no Haiti. E qual é a sua prevenção e qual é a mensagem que você deve, seu dever na faculdade, exatamente traz esses povos que são oprimidos? E para mim, falar de políticas, reformas políticas aqui é uma vergonha para um país como o Brasil, e nesse século, exatamente está matando e manifestantes na Brasília, à frente do Palácio Planalto. A terceira, e sobre direitos. E qual é para você exatamente um exemplo de direitos da lei federal traz para o Brasil? Qual é o sentido os direitos políticos democráticos tem no Brasil? Parece que o Brasil nunca tive as questões democráticas que bem definido adentro. Eu acho esses 3 aí, mais ou menos, se você podia entender. Obrigado. Muito obrigado. Daria mais várias conferências sobre essa, mas ele vai tentar. Fala. Bom, eu só respondendo bem rapidamente, para deixar o professor Boaventura, que na realidade é o convidado da mesa, existe uma dívida histórica com relação não apenas aos indígenas, mas também com relação aos negros. Nós temos alguns pequenos avanços e muito recentes, e esses avanços eles já têm incomodado, e nós temos uma onda, ainda não dá para dizer que do ponto de vista legal, um grande retrocesso, mas há um perigo de retrocesso nesse sentido. Houve no Brasil um amplo debate sobre o sistema de cotas, mesmo dentro do movimento negro, num primeiro momento não existia um grande consenso, então é um debate enorme que renderia uma outra mesa, mas inegavelmente há necessidade de reparar algumas injustiças. Não é o único mecanismo de reparação, nem é algo que de fato possa reparar, mas eu acho que é importante que numa sociedade como a nossa nós tenhamos algumas condições que possa promover, digamos que esta proximidade da questão racial. E existe no Brasil, inegavelmente, uma questão social, mas, na minha opinião, é sobretudo uma questão racial. Então, as cotas, elas, na minha opinião, elas são necessárias porque ela pode reparar, e ela repara, na maioria das vezes, no campo individual, mas há uma representação nisso do ponto de vista coletivo. A questão indígena, aí eu acho ainda muito mais complicada. A PUC tem aqui, acabamos de aprovar o sistema de cotas na pós-graduação, e a PUC já tinha historicamente aqui um processo de integração de grupos indígenas, que era o projeto Pindorama, mas são ações pequenas e raríssimas, né? Então, alguns avanços a partir da criação da CEPIR, que é a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial,
alguns avanços, na minha opinião, muito pequenos, né? O próprio Estatuto da Igualdade Racial, ele ficou bem aquém daquilo que se esperava, daquilo que se brigava, e mesmo com esse pequeno avanço, há uma chiadeira muito grande nesse sentido. Mas, se você quiser, a gente pode, em qualquer momento, conversar. Como você é da História, eu sou do Departamento de História, nós temos um grupo, que é o CECAFRO, que discute de uma forma ainda mais profunda essa questão. Obrigado. Sobre estas questões que puseram, todas elas interessantes, o Sr. Luís Carlos Meireles, o caráter falso da democracia. O que eu acho que tudo nas nossas sociedades, que são sociedades muito fraturadas, são campos de disputa, são campos de conflito. Por exemplo, no princípio do século XX, não se imaginava que jovens indignados, na altura os anarquistas em grande medida, alguma vez gritassem democracia já, porque a democracia não estava no imaginário popular. A democracia na altura era totalmente elitista, só os proprietários é que votavam, etc. O que aconteceu no século XX foi que o ideal da democracia entrou no imaginário popular. E, por razões boas, aliás, quem ler, basta ler o capítulo 10º do primeiro volume do Capital para ver como é através do reformismo no horário de trabalho que na Inglaterra se vai diminuindo as horas de trabalho, lutas no Parlamento, etc. Portanto, a democracia vai ganhando credibilidade na medida em que aqueles que lutam democraticamente, no âmbito da estrutura democrática, vão conquistando alguns direitos. Isso levou a que ela entrasse no imaginário popular. Portanto, hoje, eu tenho acompanhado e até escrito bastante sobre o movimento dos indignados, até um chamado Revoltas da Indignação, não está publicado em português, mas está por aí, em que realmente mostra porque é que realmente o ideário democrático entrou na imaginação popular. Agora, é uma democracia real, é uma democracia já, portanto, em comparação com o quê? Com a democracia falsa que a gente tem. Mas, portanto, a ideia da democracia entre a prática e o ideal surgiu esta disjunção. E isto é um argumento de luta. E eu realmente aprendi aliás, com os companheiros do Allende, que já tive só a ocasião de conviver com eles quando estavam exilados em Cuernavaca, no México, a partir de 1973, que a gente em cada época luta com as armas que tem. A gente não escolhe as armas estão aí. E a gente luta. Eu penso que neste momento a radicalização da democracia, levar a sério uma mentira, algo que está aí, quando não temos outras armas neste momento, pode ser uma arma importante, mas é preciso saber o que é a democracia de alta intensidade, como é que se faz uma revolução da democracia, o que é que isso significa politicamente. Numa reforma política muito forte e que, a meu entender, deve ser levada a cabo. Mas é evidente que os perigos... O que é novo neste momento? É que todo o sistema de Westfália do Estado foi criado na base de Estados nacionais e, portanto, a democracia foi criada a nível nacional e, portanto, o Estado, as Forças Armadas e a educação, tudo isto é sistema nacional. Ora bem, o que acontece hoje é que nós não podemos criar um governo global, os operários de todo o mundo não se uniram, quem se uniram foram os capitalistas de todo o mundo e, portanto, nós temos agora muita dificuldade em ter uma atuação a nível mundial. Nós não conseguimos que os operários das Nike, e houve uma tentativa muito forte de tentar articular os operários das Nike, dos ténis, não é? Em várias partes do mundo se unissem pelas mesmas condições, ou por lutar pelas piores condições da periferia. Não foi possível uni-los. Ou seja, as contradições secundárias, como dizia o Mao, no seio do povo, às vezes são extremamente fortes. Não é? Portanto, é muito difícil neste momento verificar isto. E, portanto, a solução da geringonça, digamos assim, é algo que, primeiro, depende que a União Europeia continue. Bastava que a Marine Le Pen ganhasse as eleições, mais 2 eleições da extrema-direita e a União Europeia desaparece. Não é? E acho que é por isso que os burocratas de Bruxelas estão a ter um bocadinho mais cuidado, porque perdem os empregos. E, portanto, já estão a tratar até mesmo a Grécia já com algum cuidado, também já humilharam tanto, é 25% da perda do PIB, aqui o Brasil perdeu 6% e ficou tudo aflito, Portugal perdeu 10% no momento da crise, a Grécia são 25%, é muito realmente, mas, portanto, eu penso que ela funciona em certo contexto neste momento. Não é? No caso português, é no contexto da União Europeia, porque há o tal capitalismo global na Europa tem uma camada intermédia, que é o constitucionalismo europeu, os tratados europeus, que
que são realmente obrigatórios e são coativos para todas as... Eles, aliás, sobrepujam as Constituições, segundo os tratados. Portanto, não sabemos exatamente como é que isto vai ser agora. O que eu vejo quando o senhor me diz o Brasil, o que é que eu estou a ver, digamos, como sociólogo, próximo, distante, tentando manter uma distância crítica, é que não está a haver a união de partidos, mas está a haver a união de movimentos. Ou seja, aquilo que está-se a dar em Portugal, dos partidos de esquerda se unirem, eu estou a ver as frentes a criarem-se, mas são movimentos, são partidos que estarão lá dentro, mas são extrapartidários. E é isto que eu penso que é a dinâmica do futuro, porque são elas que vão empurrar os partidos. Não é apenas empurrar as instituições, é empurrar os partidos para a triste figura que estão a fazer se continuarem como fizeram ao longo do século XX. Não é? É por aí. A pergunta da Venezuela teria que vir, obviamente, não? Porque é uma pergunta hoje que nos angustia, a mim particularmente também, porque acompanhei bastante o processo venezuelano. Temos um debate desatado neste momento, aliás, não sei se é por isso que viu uma posição minha sobre a Venezuela, que criou muita oposição, etc. Porque a minha posição tem sido uma posição de continuar a apoiar a Revolução Bolivariana, que é vítima de uma ingerência externa norte-americana fortíssima. Isso é claro, está as últimas revelações da Wikileaks mostram claramente a ligação entre a oposição venezuelana e o State Department, como se nota também aqui no Brasil, muitas interferências também nesse setor. Mas é evidente que também se cometeram muitos erros, digamos, localmente. Isto é muito difícil hoje, porque nós estamos quase na Venezuela numa situação como estávamos com Cuba. Eu até neste livro, tenho um texto, porque é que Cuba se transformou num difícil problema para a esquerda. Porque durante muito tempo a gente não podia criticar Cuba, porque se a gente criticasse Cuba era favorecer o embargo. E a gente ficou paralisado. Estás a favorecer o imperialismo. A gente calava-se. E durante muito tempo foi assim. Ainda hoje, muito intelectual de esquerda na América Latina tem esse síndrome na cabeça. É muito difícil. E, portanto, e hoje, aliás, a Claxon tem feito um texto notável. Nós vamos comemorar os 50 anos da Claxon em Cuba e vamos lá estar. Eu vou estar, aliás, num grande seminário que nós vamos organizar em outubro lá. Portanto, há realmente muito trabalho hoje que está-se a fazer para fazer uma crítica interna. Mas este texto que está aqui no livro foi um texto que os grandes intelectuais do Conselho de Estado, Roberto Retamar e Aurélio Alonso, do Roberto Retamar, que é um querido amigo do Conselho de Estado, quis publicar na Casa das Américas e o Comitê Central do Partido não deixou. Por isso é que ele está aqui. Portanto, são contradições de um processo que a gente tem que reconhecer. Na Venezuela, eu neste momento acho que, e subscrevi realmente um documento, que foi visto por alguns como sendo oposição à Revolução, mas não é. É uma articulação através de colegas que têm estado connosco e que eu conheço bem, Edgar Landa, um homem muito conhecido nos nossos campos de Fórum Social Mundial, de vez conseguimos um acordo para que não se continuem a matar. Já lá vão 50 e tal mortos. O governo diz que é a oposição que mata, mas também não é claro que seja só a oposição. O Brasil, os países circunvizinhos estão a receber uma imigração brutal da Venezuela neste momento. No norte do Brasil estão a entrar. Isto está a desestabilizar um pouco a região. Portanto, eu acho que, e realmente eu penso que o imperialismo norte-americano quer que haja mais desordem na rua para depois fazer uma intervenção, à moda antiga. Bem, mas isso é mal interpretado, porque dizem, mas afinal, bastante criticar um pouco Maduro, que não era um homem que, a meu entender, não estava preparado para o problema. E porque realmente acabou-se, a realidade é isso. O Chávez teve essa desgraça, realmente, da sua doença. De maneira que é um problema muito complicado, mas mostra realmente que o modelo de um governo de esquerda, assente no modelo de desenvolvimentismo extrativista, assente na tradição colonial, porque a Venezuela é hoje mais dependente do petróleo que era antes do Chávez, não tem futuro. Porque os preços internacionais são manipulados. Não é o comércio internacional. Veja, o preço do petróleo de uma semana para a outra passou para metade. Você acredita que são os mercados que dizem que fizeram isso? Não. São os grandes interesses dos Estados Unidos e da Arábia Saudita que viram que estava para terminar o embargo do Irão. E, portanto, o Irão entrava dentro do mercado do petróleo. A Rússia a produzir petróleo e a querer fazer o pipeline para a Europa era preciso desvalorizar o petróleo. E,
E, portanto, foi uma desvalorização também para atingir a Venezuela. E, portanto, com os rendimentos do petróleo a 50%, nenhum país aguenta, obviamente. Porquê? Porque acentua exatamente nisso. A Venezuela desindustrializou-se. Aliás, o Brasil também se desindustrializou nestes últimos anos, o que é uma tragédia, não é? Portanto, é isso. No que respeita aos otimistas, não, eu sou um otimista trágico, obviamente. Sempre, não é? Quer dizer, eu vejo sempre as dificuldades, mas não deixo de pensar numa alternativa, porque acho que a gente tem que haver alternativas. Só as pessoas bem instaladas, que têm salário certo e que têm, enfim, uma boa posição, é que podem ser cínicos. Dão só luxo, mas agora, quem come hoje não sabe se come amanhã. Quem está vivo, mas não sabe se está vivo amanhã, na violência, não pode ser cínico. Tem que lutar para uma alternativa. E é em respeito desses e dessas que eu penso que sou um otimista trágico. Agora, como é que a gente vê esse otimismo? Não vejo nenhum otimismo na China, com toda a franqueza. Não é? O que eu vejo é que nós não conseguimos teorizar no pensamento escrito, no pensamento crítico, as transições. Por isso eu falava da geringonça. Por isso eu falava das transições que nós estudamos e as transições invisíveis que nós recusamos a estudar. Por exemplo, transições infinitas, do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. Os países estão em transição desde 1918 e continuamos a ter isso. Nós estudámos duas transições na tradição marxista, a transição do feudalismo para o capitalismo e do capitalismo para o socialismo. Mas não somos capazes de estudar a transição do socialismo para o capitalismo, que é o que está a dar-se. Eventualmente até em Cuba se está a dar. E na China também, de outro tipo. Agora, que tipo? É um capitalismo de Estado? Como dizia o trotskismo dos anos passados, não sei. Mas, de todo modo, otimismo sim, mas trágico. Quanto à democracia participativa, não, numa sociedade realmente colonial, com muito colonialismo interno, de facto, é muito difícil imaginar essas formas de participação. Mas há que lutar, porque também ninguém pensava, eu já aproveito para falar das cotas raciais, porque eu lembro-me, na altura em que eu ainda podia escrever na Folha de São Paulo, eu escrevi bastante a respeito em defesa das cotas. Quem foram os meus inimigos? Quem é que cortou relações comigo nessa altura? Pensa que foi gente de direita. Não tem nomes e apelidos. Foram antropólogos de esquerda deste país, que escreveram inclusivamente que eu, ao pedir e ao defender as cotas, porque havia racismo na sociedade brasileira, eu estava a produzir racismo. A sociedade não é racista, mas tu a escreveres isto, produz racismo. Ivor Magui. Custa-me dizer os nomes, mas é assim. Porquê? Porque foi uma esquerda que era racista e foi criada na ideia da democracia racial, de alguma maneira. Não é? Portanto, isto existe hoje. A gente vê, se vir bem, eu estava a acompanhar, por exemplo, o depoimento do ex-presidente Lula perante o Sérgio Moro e ver o que estava a sair nas redes sociais. O ódio que se destila não é um ódio só de classe, é um ódio racial misturado. Quer dizer, a sociedade brasileira é realmente uma sociedade racista e, portanto, tem muita dificuldade. Mas eu vi que os orçamentos participativos, as assembleias, eram muito mais coloridas que estas, em Porto Alegre, em qualquer cidade. Porque realmente as pessoas das periferias, foi onde se começou a fazer o orçamento participativo, queriam participar. E hoje as universidades, em muitas partes, não estou a ver agora, mas isto é por acaso, porque está aqui pouca gente, mas noutras universidades é muito mais colorida, que era precisamente com as cotas. Qual é o grande problema para o nosso amigo Haiti? É que esta foi a primeira fase da descolonização. Mas tem que haver uma segunda fase, é descolonizar o plano de estudos e o currículo. Você já viu o que é um jovem negro entrar para a universidade, estudar na história que os heróis do país foram os que mataram o seu povo? Não pode ser. Muitos dos nossos heróis da nossa história foram os que mataram mais índios. Imagine-se um indígena ou um afrodescendente a ter que ler aquilo, decorar e estudar. Por isso é que é preciso descolonizar a universidade. Quem é que o está a fazer? Os rappers, por exemplo. Eu trabalho com um grupo de rappers de Porto Alegre, que é o Rafuagem, e que ainda anteontem, na Assembleia Legislativa, antes de eu falar, podiam ter feito hoje aqui uma apresentação, é a história de Porongos, que é uma leitura que eles estão a fazer da Guerra Farroupilha, para mostrar como os lanceiros negros foram assassinados por um complô entre brancos. Um
brancos de diferentes posições, do norte e do sul, mas não queriam ler os livros. Quem é que está a trazer isso para a história? É claro que a gente sabe, já historiadores já escreveram sobre isso, mas é parte do cânone da história do Brasil? Não, mas é do rappers. Ou seja, há muito conhecimento alternativo que está a sair por fora da universidade. Mas sempre foi assim a história. Sempre foi assim. O Nelson Mandela andou na universidade, estudou na universidade, ou o Spinoza, ou o David Hume. Se vir bem, todo o pensamento inovador saiu de fora das universidades. Portanto, não. Eu falo contra nós próprios, quando estamos aqui, para ser uma autocrítica. Portanto, também é bom que a gente tenha um bocadinho de humildade no sentido que estamos a fazer. Portanto, é muito difícil, mas acho que é possível. Quanto à democracia, aquilo que dizia é isto, eu não pude trabalhar aqui, porque é a questão daquilo que eu chamo da linha abissal. Nós vivemos em sociedades que têm uma linha abissal, que devido à sociabilidade metropolitana da sociedade colonial. E as sociedades, a cidade de São Paulo, qualquer comunidade, a minha cidade, tem essas duas sociabilidades. E há muitas pessoas que atravessam diariamente a linha abissal. A linha abissal é os que estão na sociabilidade colonial não são gente, são humanos. Portanto, aquele jovem angolano que está na universidade, enquanto está na universidade, está no lado da sociabilidade civilizada metropolitana. Quando vai para a rua e é vítima de ethnic profiling e pode ser assassinado, ou vítima de brutalidade policial, ele passou a linha abissal para a subhumanidade. Passou para uma sociabilidade colonial que está na cabeça dos polícias. Os mesmos polícias que ajudam as crianças a atravessar as ruas, no centro das cidades, são os mesmos que assassinam os jovens na periferia. E foram todos à mesma Academia de Direitos Humanos. Tiveram todos a mesma formação. O colonialismo está dentro das nossas cabeças. Portanto, é um processo de descolonização interno que nas universidades, que está a ter lugar neste momento, por exemplo, no SOU e na Universidade de Londres. Estamos a trabalhar com os jovens da Universidade de Londres que chegaram à conclusão que todos os filósofos são brancos. Então não há filósofos em África. E não há filósofos na Ásia. Claro que há. Eles, que grande medida deles, vêm da Nigéria, vêm do Bangladesh, vêm do Império Britânico. E no final de julho vão estar na África do Sul, a convite das universidades de Joanesburgo e de Pretória e de Rhodes. Para quê? Para discutir a descolonização da universidade. Porque os jovens negros começaram a entrar na Universidade da África do Sul e viram que, afinal, os heróis daquela sociedade, porque não mudaram os planos de estudo, são planos de racistas, de apartheid. Até o nome da universidade é o nome do homem que matou mais negro, que é Rhodes, que é considerado um herói. Portanto, daí a grande slogan dos jovens sul-africanos: Rhodes must fall. Rhodes tem que cair. E já caiu a estátua, mas não caiu o nome da universidade. Portanto, é um processo longo, mas que é um processo que, como disse o meu colega, muito bem, nas sociedades não podemos transformar tudo de um dia para o outro. Aliás, temos experiências dramáticas que, por vezes, transformar rapidamente pode ter efeitos perversos, digamos assim. Agora, o que eu acho é que os poucos passos que se deram nos últimos 13 anos no Brasil estão a ter processos. E se tiverem poder, os processos serão maiores. Depende às forças populares, às forças democráticas, de impedir que esse retrocesso ocorra, porque, infelizmente, neste momento estamos num período de lutas defensivas e não de lutas ofensivas. Obrigado. Muito obrigado, Boaventura. Luiz Antônio, todos que estiveram presentes, e vocês estão convidados a ficar aqui, porque vai começar agora a mesa Nós que Amávamos Tanto o Capital, o livro, com o Arthur Janotti, Quartim de Moraes e Roberto Schwartz.